Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha. Jesus Cristo falou, está falado. 13h05. Muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta, trazendo para você o programa Evangelho para Todos. Ao sábado a gente está aqui após o programa Viva Vida, ou a 1h da tarde, não tendo aí o programa Viva Vida. E domingo a gente está aqui às 13 horas. Às 13 horas você fica sendo meu convidado em estar ouvindo o Evangelho para Todos. Eu gostaria muito, amigo ouvinte, de compartilhar uma mensagem com você. A mensagem chega para nós. Chega para nós, por que para nós? Para todo aquele que se assume cristão. Todo aquele que se assume cristão, ele tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. E é muito importante nós analisarmos a nossa própria vida para ver se Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. De repente ele é o Salvador da minha vida, da sua vida. De repente ele não é o Senhor. A gente tem visto, eu falo por mim, análise minha, da minha própria vida, não estou avaliando a sua vida, não. Estou dizendo que cada um de nós, segundo o Espírito Santo de Deus, o próprio Cristo Jesus, deve analisar e avaliar a si próprio, analisar a sua própria vida, né? Mas eu digo por mim, às vezes Jesus Cristo é o nosso Salvador, não, às vezes não, só existe um Salvador. Então Jesus Cristo é o Salvador de todo aquele que crê, indiferentemente, né, de religião ou não, porque só há um Salvador, que é Jesus Cristo. Mas existe, o apóstolo Paulo fala assim, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez não é o Senhor. A gente tem visto a dificuldade que nós enfrentamos todos os dias, né, para nós se descontaminarmos daquilo que já está colocado dentro de nós, para que Jesus Cristo também seja o Senhor da minha e da sua vida. Vamos fazer a leitura de hoje, daqui a pouquinho a gente já passa melhor essa análise disso que eu estou comentando com você. A carta de Paulo aos Gálatas,
o Espírito Santo de Deus usa a vida de Paulo e Paulo escreve aos Gálatas, uma das cartas, né? Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, o versículo é 1 até o versículo 11. Eu vou ler só o versículo 11, e depois a gente volta no 1, só para nós vermos o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nessa carta, né? O que o Espírito Santo de Deus está falando aqui nessa carta de Paulo aos Gálatas. Vamos ler o versículo 11 primeiro. Versículo 11, ó. Depois a gente volta no 1. O apóstolo Paulo diz assim, o Espírito Santo de Deus usando a Paulo diz assim, ó, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Vamos ler novamente o versículo 11, ó. Diz assim, ó. Ele fala assim, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Vamos dizer aqui, vamos analisar esse versículo. A gente volta aqui no versículo 1 de capítulo 4 de Gálatas. Ele fala assim, ó, eu receio de vós que vos tenho de repente trabalhado em vão para convosco. Dou um exemplo claro para você. Eu saio da minha casa, eu venho aqui na rádio, a gente chegou um tempo, apresentamos para o Monteiro essa ideia, ele aceitou, a gente vem aqui, traz para você. Né? Vamos dizer assim, eu trago uma mensagem para você aqui na rádio, mas eu tenho consciência de que você que está me ouvindo, você já tem a sua opinião formada dentro de você, você já tem a tua religião. Você não vai vir para minha, e nem tem que vir para minha, até porque eu não sou de uma religião, não sou de uma igreja ABC, eu sou um representante de Jesus Cristo pelo aquilo que ele já colocou dentro de mim como ensino. Então não defendo uma nova ideia, uma nova ideologia, não, até uma antiga ideologia que eu defendo, que é aquilo que Jesus Cristo falou. E não sou eu que defendo, não. Nenhum homem defende o bem na terra, e sim o Espírito Santo de Deus. Nenhum homem é bom por si próprio. O homem é mau. Nós somos pessoas que somos frágeis a receber a maldade no nosso coração. Tanto que o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, né, Deus falando através do Filho, fala que necessário é nós nascermos de novo. O que é nascer de novo? Nós tornarmos criança novamente e vimos amadurecer como cristão, como ser humano, e você vê o quanto do diabo existe dentro de nós que nós temos que tirar. Muita gente que eu converso fala assim, eu não tenho essas coisas dentro de mim não, você doido? Então olha para você ver o quanto a minha mente, a sua mente está corrompida pelo príncipe desse mundo. O próprio Jesus Cristo falou dessa maneira, o apóstolo Paulo chamou de Deus desse século. Veja para você ver, analise a sua própria vida. Vamos ler aqui e daqui a pouquinho você pode analisar a sua própria vida, assim como eu analiso a minha. Aqui no 4, ó, capítulo 4 de Gálatas, né, o versículo 11 eu já li para você. No versículo 11 o apóstolo Paulo diz assim, ó, eu receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, foi inútil eu trazer essa mensagem aqui para você, porque você já tem a sua opinião formada, você já tem a tua religião, e você não vai abrir sua Bíblia e ler para o que está escrito aí, não, de maneira alguma, porque o mundo ele tem predominado como Senhor sobre a minha e a sua vida pelo Deus desse século. Ou seja, nós não queremos ser sarados, porque foi nos ensinados a vivermos doentes espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e em as outras áreas da vida também. Ou seja, você e eu já fomos educados para sermos enganados. O próprio Jesus Cristo fala assim, a primeira coisa que Jesus Cristo fala para os discípulos dele é acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, o engano ele já veio para você, já está dentro de mim de você o engano, e nós temos que lutar contra este engano. Vamos ler agora o 4, aqui, versículo 1, vamos até o 10, que o 11 a gente já leu. Ele diz assim, ó, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, de nada difere do servo, ainda que ele seja o senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim já não és mais servos, mas filho, e se és filho, também
herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servi a outros que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo os quereis servir? Versículo 10. Guardar dias e meses e tempos e anos. Aí, versículo 11, ele termina dizendo assim: receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Veja, amigo ouvinte, palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Eu vou perguntar para você, assim como pergunto para mim mesmo, né? Digo assim: se o seu filho chegar para você, minha filha chegar para mim, numa idade menos de 10 anos de idade, e falar: pai, eu preciso que o senhor me dê o carro para mim sair, preciso que o senhor me dê isto para mim. O que eu vou dizer para ela? Filha, filho, você ainda não está preparado. Mas o que eu tenho que fazer? Você tem que adquirir alguns conhecimentos, aprender algumas condutas, algumas disciplinas. Para quê? Para que você deixe de ser menino, deixe de ser menina, deixe de ser criança e se torne uma pessoa adulta. Quando você, uma pessoa adulta, ela vai assumir uma responsabilidade maior sobre isto. Então, o Espírito Santo de Deus, usando aqui a Paulo, diz assim: digo, pois, que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, ele nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ou seja, enquanto eu tiver na minha mente a visão que o mundo impôs para mim, o que acontece? Eu não vou ser filho de Deus de maneira alguma. Mas a partir do momento em que eu mudar a minha mente, eu buscar de Deus para que minha mente seja modificada, o que vai acontecer? Eu vou deixar de ser servo, eu vou passar a ser filho. Porque ele diz que o menino, enquanto é menino, o pai não dá a herança para o filho. Por quê? Porque ele vai o quê? Ele vai estragar com tudo. Você entrega hoje um carrinho para um bebê, para uma criança que não compreende, não tem noção de nada, pode entregar um carrinho baratinho, pode entregar para ele um carrinho caro, pode trazer um brinquedo para ele, ou uma quantidade de biscoito, de alimentos, ou chocolates, qualquer coisa que você dê para uma criança. O que ele vai fazer? Ele vai arrebentar com tudo. Por quê? Porque não tem discernimento, ainda ele é criança, ele não sabe como lidar com aquilo. A mente dele não é preparado. E o apóstolo está dizendo assim, que enquanto eu e você formos meninos, nós não vamos ser herdeiros de Deus. A partir do momento, e mesmo que nós venhamos ali ser adulto, 45 anos, como eu tenho, 50, 60 anos, não importa a idade que a pessoa esteja, enquanto ela estiver com a mente corrompida pelo Deus desse século, a mente dele vai ser sempre de menino. Uma vez que eu seja menino, eu não vou querer agir como homem. Por quê? Porque se você olhar hoje, é educado, nós somos educados pelo mal. Nós achamos hoje que ser homem é ser aquilo que é imposto para nós como isto, como que ser homem existe compromissos. Quando eu era menino, eu agia como menino, mas logo que me tornei homem, logo que me tornei maior de idade, veio para mim o que? Responsabilidade, e eu tive que deixar a minha vida de menino. Eu não posso mais agir como menino. Você acha que é fácil ouvir uma palavra dessa? E quando Jesus Cristo fala para a gente nascer de novo, acha que é fácil a gente reconhecer que é necessário nascer de novo? Ele fala assim, digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro ele é menino, ou seja, nós somos filhos de Deus? Somos. Muito bem. Eu sou filho de Deus. Você que está me ouvindo, você é filho de Deus, verdade. E o que diferencia você e eu de filho para servo? O que diferença é esta? É o que ele está dizendo aqui. Ele fala assim, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, ele de nada difere do servo. É herdeiro de Deus. Sim, é verdade. Verdade. Eu me lembro que eu nunca tive herança, né, vamos dizer assim, mas há diferença entre o filho e o empregado. Se o filho ainda não tiver um amadurecimento como herdeiro, ele vai ser tratado como empregado. Ele vai continuar sendo servo. Assim como hoje eu e você. Assim como o mundo em volta de mim e de você. Nós somos educados pela malícia do inimigo de Deus.
Nós somos mal educados, educados pelo mal. Tem uma passagem aqui em João 3, né, 1:3, né, que o próprio Deus tem falado assim, a lei, ele fala assim, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Está lá em João 1:16, se eu não me engano. Então, aqui nessa passagem, meu ouvinte, ele fala que é preciso eu e você tirarmos as malícias do nosso coração. Por quê? Porque senão nós vamos ser servos. Um servo é empregado. Já um filho, ele é herdeiro. Essa tem uma diferença bem grande. Aí versículo 2 ele fala assim, ó. Vamos só ler o 1 de novo, só para a gente entender o 2, né? Fala assim, ó. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, ele de nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores a todo o tempo determinado pelo Pai. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos menino, está fazendo uma comparação de quando eu e você era menino. Quando eu e você era criança lá, a gente era menino. Tudo que falavam para nós, a gente considerava verdade. Se você pesquisar a verdade, hoje você vê que era mentira. Existe um punhado de coisas que foram plantadas na nossa mente enquanto a gente era menino. Não estou falando de idade, não. Estou falando de personalidade mental. A nossa mente ainda é de um menino. Menino espiritualmente dizendo, falando você. Indiferentemente de idade. Tanto que o inimigo bateu tanto na nossa mente que todo mundo hoje com 40, 50, 60 anos ainda chora como um menino lá atrás. Tem medo de coisas que lá atrás, na verdade, isto lá nem é tão amedrontador assim. Por quê? Porque nós ficamos fragilizados pelo inimigo de Deus. Ele fragilizou nós espiritualmente, fragilizou nós espiritualmente e emocionalmente. Para quê? Para que você e eu para nós não se posicionar como herdeiro. Uma vez que você se posiciona como herdeiro, se impõe como herdeiro, tendo em você o mérito como herdeiro, o que acontece? Você deixa de ser menino. Mas para isso, nossos olhos, nossos ouvidos, nosso pensamento, nossa maneira de falar ou de agir tem que mudar. Por quê? Porque uma criança, quando ele pega um chocolate, se lambuza tudo, pisa em cima, sai sacoteando por cima. Não é verdade? Mas você e eu não. Você e eu quebramos um pedaço, compartilhamos com os demais. Por quê? Porque eu não sou criança. Pega um brinquedo baratinho, pode acontecer da gente até pegar algo e quebrar. Mas se é algo bem caro, a gente fala que teve um custo maior, né, tem um valor X, porque a gente tem um discernimento. Então é preciso eu e você analisarmos as coisas espirituais desta maneira também, como diz o apóstolo Paulo. Vamos fechar aqui no versículo de número 3 até o 5, vamos lá. Versículo número 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Olha lá, ele está dizendo que assim também nós recebemos ensinamentos, orientações lá no passado, que ficaram dentro de nós. Certo? Certo. Ele fala assim, ó, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Aí no versículo 4 ele fala assim, ó, mas vindo a plenitude dos tempos, ele vai falar sobre a importância do ensinamento de Jesus Cristo. A importância do que Jesus Cristo conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Veja em volta de você. Nós somos escravizados pelo mal. Por mais que você falar, eu não sou. Então analise sua vida para você ver. Porque nós somos meninos. Nós seguimos rudimentos, os primeiros rudimentos, os primeiros barulhos, os primeiros ensinos que nós recebemos ficou dentro de nós. Mas temos que comparar esses primeiros rudimentos do mundo, esses ensinamentos que chegaram para nós, comparar com o de Jesus Cristo para nós analisarmos bem certo se nós ainda não somos meninos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Quem é que estava debaixo da lei? Nós. Quem é que está hoje debaixo da lei? Eu e você. Nós somos ensinados a ignorar Jesus Cristo, não o nome dele, a considerar ele como menino. Jesus Cristo é um menino Jesus, não é não? Não, um dia foi, hoje ele não é. Um dia ele foi aqui ainda, simbolicamente na terra. Mas somos ensinados a, desta maneira, tratarmos
Jesus Cristo. Eu falo o ensino dele, a verdade dele. Ele fala assim, ó, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ó, versículo 6. E porque sois filhos de Deus, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Viu como que é muito diferente? Assim, versículo 7, assim que já não sois mais servos, mais o quê? Mais filhos. E se és filho, também é herdeiro de Deus em Cristo. Isto mesmo. Viu o que é, o quanto eu e você temos que analisar a nossa vida, para analisarmos em que Senhor nós estamos servindo. Qual é o meu comportamento? Qual é a minha visão? Como que eu sou? Eu sou filho do lar de cordeiro que me adotou? Ou sou filho de Deus? Se eu sou filho do lar de cordeiro, eu vou viver na miséria. Por quê? Porque o lar de cordeiro está lá, já se faleceu hoje, mas eu digo assim, a herança material dele está lá em Nova Cantu. Eu nem fui lá exigir isso, deles como filho. Por quê? Porque eu não sou filho dele. Entendeu como funciona? Eu sou filho de Deus, e não vou exigir de Deus, mas eu vou ver qual é o meu direito. Se eu mudar aqui o meu comportamento com Cristo, naturalmente eu vou deixar de ser servo, vou passar em Cristo, ser filho. E não que eu sou filho, eu sou herdeiro. E sou herdeiro onde quer que eu vá, o Pai vai me tratar como filho, assim como você também. O que isso tem a ver com uma religião? Nada. E com a igreja ABC? Também nada. Tem a ver com quem então? Tem a ver com a verdade, Jesus Cristo, Deus. Deus, Jesus Cristo, você. Eu, Jesus Cristo, Deus, Deus, Jesus Cristo, você. E onde está Jesus Cristo? Ele falou, a minha palavra é espírito e vida. O ensino dele, a orientação dele, aquilo que ele tem falado é a prioridade. É aquilo que faz com que o Espírito Santo de Deus reine ou priorize no nosso coração, no nosso entendimento. E assim nós deixamos de ser meninos e se tornamos adultos. Se tornamos pessoas que já podemos ganhar uma caixa de chocolate, que não vamos comer toda ela, Nós vamos saber discernir ali o que de fato é exagero, o que não é exagero. E assim também em todas as áreas de nossa vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras
que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.